Fala galerinha do 7º ano, terça-feira sua linda, terçou. Galerinha, continuando nosso conteúdo da aula passada, tá? De ontem, né, no caso da aula anterior, quando a gente estava trabalhando um pouco sobre população. Mas, Larissa, vamos lá, vamos ser reto, direto, objetivo. População. O que é população? População, galera, são os habitantes aqui do nosso território. Quando eu falo população total, eu estou me referindo a todos os habitantes vivos que moram sobre o nosso território. Na geografia, a gente utiliza um outro termo para a gente se referir à população total. A gente fala que a população total, ela também pode ser chamada de população absoluta. Então, população total é a mesma coisa que a população absoluta, que são todos os habitantes aqui do nosso território. Show? Beleza? Ok. Além da população absoluta, né, que é a população total, nós temos um outro termo muito importante também na geografia, que é a população relativa. Que população relativa? Vamos lá. Se eu estou me referindo à população total como população absoluta, significa que eu estou falando sobre todo mundo que reside aqui no nosso território. Então, a população relativa é quem não reside? Não, é quem reside também. Só que a minha população relativa, ela também pode ser chamada de densidade demográfica. Nossa! Vamos lá. População total é a mesma coisa que população absoluta e população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica. Super fácil. Mas o que é densidade demográfica? Bom, quando a gente fala de densidade demográfica, galerinha, eu tô querendo entender como a minha população ela é distribuída sobre o meu território. Vocês acham que aqui no Brasil, esse país extenso do jeito que ele é, a nossa população ela vai ser igualmente distribuída? Ou será que a gente vai ter regiões com a maior concentração populacional e outras regiões com nem tanta concentração populacional? A segunda alternativa, eu sabia que vocês iam pensar isso. A nossa população, ela é grande, ela é muito grande. Tanto é que quando a gente vai falar de Brasil, o nosso país é considerado um país populoso, porque é um país bastante populoso, porque a gente tem muita gente morando aqui. Mas, quando eu falo de densidade demográfica, aí eu vou falar assim, olha gente, o Brasil é um país populoso, mas ele não é um país povoado. Por que ele não é um país povoado, Laís? Porque, se a gente for lá na página 5, nesse mapa aqui de densidade demográfica, a gente vai entender por que o Brasil é populoso, mas ele não é povoado. O Brasil ele é populoso porque ele possui muitos habitantes, mas não é povoado porque a minha densidade demográfica é baixa. O que a densidade demográfica diz? A minha densidade demográfica, pessoal, nada mais é que a minha população absoluta dividido pela área que ela ocupa. O resultado dessa divisão é a minha densidade demográfica. Hoje, no Brasil, cerca de 24 pessoas ocupam 1 quilômetro quadrado. Então, isso é baixo. Isso é um cálculo, um resultado, baixo, comparado ao tamanho do Brasil com o tamanho da população, tá? Então, o Brasil é um país populoso, ele não é um país povoado. Percebam que a nossa população ela vai estar mais concentrada ao longo do litoral. Nessa porção aqui, ó. Quanto mais intenso for a minha tonalidade de vermelho, significa que a minha população está mais concentrada. Percebam vocês que ao passo que eu vou para a região centro-oeste, região norte, a minha tonalidade ela vai ficando mais fraca, né? Então significa que aqui a minha porção centro-oeste e a minha porção norte são as duas regiões do Brasil menos povoadas. A região sul, região sudeste e região nordeste são as 3 regiões brasileiras mais povoadas.
tá? Mas resumindo, o litoral brasileiro ele é muito mais povoado do que o meu interior brasileiro. Isso é densidade demográfica. Por isso que a gente fala que o Brasil não é povoado, porque eu vou ter uma concentração apenas aqui, ó. A minha distribuição populacional, ela não é regular. Eu tenho uma maior concentração ao longo do litoral do que na região centro-oeste e norte. Por que eu vou ter uma maior concentração ao longo do litoral? Primeiro, desde o período colonial, tá? Quando a gente vai ter a fixação dos portugueses, né, dos europeus, mais ao longo do litoral, mais próximo, né, ao litoral era uma forma também de deslocamento. E hoje, atualmente, são as regiões mais desenvolvidas, sobretudo a região sudeste, tá? Então, a gente vai encontrar cidades mais desenvolvidas, industriais, isso vai atrair população, isso vai atrair pessoas para residir ali, ok? Então, são alguns fatores que explicam essa concentração populacional ao longo do nosso litoral. Bom, então, eu já entendi que populoso significa porque o Brasil é populoso, porque a gente tem muitos habitantes residindo aqui no nosso território. E ele não é povoado porque a minha população ela não é distribuída igualmente sobre todo o território, havendo assim uma concentração populacional sobre o litoral brasileiro. Pronto, decifraram aí o populoso e o povoado, ok? Não podemos esquecer, Brasil é um país populoso e o Brasil não é um país povoado. E a bendita da densidade demográfica, Laís. Bom, densidade demográfica, que é igual à população relativa, ela vai estar me falando se o país é povoado ou não, ok? A densidade demográfica ela é calculada assim, ó. Eu vou pegar a população absoluta e vou dividir pela área que ela ocupa. Então, vou pegar, por exemplo, a população do Brasil, 209 milhões, lá dados de 2019, e vou dividir por toda a área, toda a extensão territorial do Brasil, que vai me dar um resultado. E esse resultado é a minha densidade demográfica, ok? Bom, como a tia estava falando, aqui no Brasil, né, a gente vai ter essa questão do povo populoso, do povoado, só aqui no Brasil? Não, a gente vai ter, quanto maior o país, ele tende a não ser povoado, tá? Se for um país pequeno, ele tende a não ser tão populoso, mas tem que ser mais povoado. Isso vai variar, tá, pessoal? Mas eu gostaria que vocês entendessem que aqui no Brasil, nós somos um país populoso, mas nós não somos povoado, por causa dessa má distribuição da população sobre o nosso território. Recapitulando, onde é que nós vamos ter a maior concentração populacional do Brasil? Ao longo do litoral brasileiro. Região centro-oeste e região norte serão duas regiões aqui do Brasil menos populosas, ou seja, onde a gente vai encontrar menor concentração populacional, tá? Ao contrário da região sul, da região sudeste e também da região nordeste, principalmente o litoral nordestino, tá? Fiquem atentos ao sistema, né, a plataforma que eu vou estar colocando a atividade de hoje, tá bom? Ó, beijão, pessoal!